Glória, glória dando ao Senhor. Flávio Chagas, a paz de Deus. Final de semana a gente não tivemos live, mas começamos já a semana. De segunda a sexta para os novos aqui. Segunda a sexta, a partir das 11h55, estamos aqui. Para orar, para compartilhar a palavra de Deus, para orarmos uns pelos outros. Aqui não tem maior nem menor, nem placa religiosa, nada assim para ser melhor ou pior do que ninguém. Não, nós somos todos os irmãos. Vamos todos para o mesmo Pai, para o mesmo lugar. Então estamos aqui para orar. Um grupo onde aquele que precisa venha, se achegue, nós vamos orar uns pelos outros. Maria Luísa, a paz de Deus. E compartilhar a palavra de Deus. Porque esse propósito dessa live, desse canal é isso. Porque foi o Senhor que assim me chamou para fortalecimento de um povo na palavra de Deus, tá bom? Então independe de placa religiosa, nós vamos falar da palavra de Deus, tá bom? Pompom, a paz do Senhor. Hamad, a paz de Deus, seja também bem-vindo, boa noite. Então, quer aprender um pouco da palavra do Senhor? Quer orar junto conosco? Quer unir forças? Quer onde um ou dois ou quanto mais pessoas estiverem clamando ao Senhor, mais poder, mais a presença de Deus a gente vai sentir. Então, seja bem-vindos, tá bom? A partir Dora, a paz do Senhor. Josimeire, a paz de Deus. Então, estamos todos os dias aqui, tá? A partir de segunda a sexta-feira, a partir das 11h55. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar, irmãos? Vamos começar a buscar Raimunda, a paz do Senhor. Seja bem-vinda, seja todos bem-vindos. Vamos hoje ler Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 ao 27. Tá, irmãos? Zélia, a paz de Deus. Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 ao 27, tá, irmãos? Eu ia ler, assim, alguns versículos, mas dá pra gente ler até o 27. A gente vai ler porque é um aprendizado da paz de Deus. Essa tarde eu estava pedindo ao Senhor, falando, Pai, qual a palavra? Que palavra o Senhor quer que seja falada hoje? Todos os dias o Senhor dá uma palavra. Irmãos, passou a tarde, passou a noite. Quando chegou agora já de noitinho, o Senhor, Rebeca. Eu falei, Senhor, Rebeca, fale de Rebeca. Então eu vou falar sobre Rebeca, a mulher de Isaac, a escolhida por Deus para casar com Isaac, filho de Abraão. Ricardo, a paz de Deus. E o Senhor, irmãos, quando ele dá uma palavra, ele fala, é esta daqui, é porque tem coração a ouvir, tem pessoas que estão precisando, Leide, a paz do Senhor, vidas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor me deu um ensinamento dentro dessa palavra. Tá, irmãos? Eu pensei que ia ser falado o finalzinho ali de quando, né, que ela favoreceu Jacó, mas não foi, que é o início. Então, o início da vida de Rebeca, como é que foi a escolha dela, como é que foi até o servo de Abraão chegar até Rebeca. Então, em nome de Jesus, tá, irmãos? Se vocês gostam da palavra de Deus, se vocês têm desejo de conhecer a palavra de Deus, escute essa mensagem da parte de Deus para todos nós, para mais esse dia. Neide, a paz de Deus. Rosa, irmã Rosa, a paz de Deus, seja bem-vinda. Tá, irmãos? Então é uma palavra abençoada da parte de Deus. Aline, Mary, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Boa noite, irmã Rosa. Jéssica, Eliane, Lisandra, a paz de Deus. Então é Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 ao 27. Simone Cruz é a palavra que nós vamos ler hoje. Irmã Márcia, a paz de Deus, seja bem-vinda, boa noite. Então, meus irmãos, Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 ao 27. Nós já vamos orar, tá, irmãos? Porque eu vou ler na íntegra todo. Eu ia ler só até o 14 e explicar o restante. Mas cabe a nós, irmãos, falar a palavra, porque é o que tem faltado. Então, nós vamos ler até o versículo 27. Gênesis, capítulo 24, versículo do 1 ao 27, tá bom? Orlando, Cristiane, a paz de Deus. As irmãs que já estão aqui há mais tempo. Irmã Malu, a paz do Senhor, boa noite. Lucas, José Augusto, a paz de Deus. Separe um copo com água, uma garrafinha com água. Se está com dor, precisa de alguém que seja liberto. Irmãos, creia, profetize.
a palavra de Deus, peça ao Senhor o poder e Ele lhe dará. Ele não só dá quem é profeta, quem tem cursos e cursos de teologia, Ele dá a todo que crê. Todo aquele que crê, que aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, confia nele sem duvidar, o Senhor envia poder. Maria de Fátima, paz de Deus, seja bem-vinda. Então, irmão, tenha fé, pela fé que nós vamos vencer todas as lutas e todas as adversidades. A fé firmada na palavra de Deus. Não a fé firmada em um homem, numa pessoa, numa placa religiosa, mas em Deus, irmãos. Eu vou repetir isso aqui até o último dia. Ou se o Senhor me tirar daqui, ou Ele voltar antes. Pitágoras, a paz do Senhor. Porque assim, irmãos, a gente tem que entender. As pessoas estão se perdendo, o povo que se chama pelo nome do Senhor estão se desviando, se distanciando do Senhor por não entender as Escrituras, por não querer estudar, por não querer seguir o que foi deixado aqui. E a gente, irmãos, como filhos obedientes a um Pai generoso, um Pai misericordioso, um Pai poderoso, nós devemos isso a Ele. No mínimo, confiar totalmente, no mínimo, se manter na fé. Deus abençoe, irmã Márcia, muito obrigada. No mínimo, irmãos, se manter. Tá? Então hoje nós vamos ler aqui, foi uma palavra que o Senhor escolheu, porque estava falando um pouquinho antes para as irmãs que chegaram agora, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, né? Eu estou iniciando, né? Iniciei ontem a 3ª semana das 72, 2 semanas já foram. Como o tempo está passando depressa. E como eu tenho visto que Valdemar, a paz de Deus seja bem-vindo, como o Senhor tem separado palavras de ensinamento de umas 2 semanas mesmo para cá. E essa não vai ser diferente. E eu pedi, né, ele me deu uma palavra. E eu passei, irmãos, a tarde inteira esperando uma palavra. Quando chegou agora à noitinha, o Senhor pegou e falou assim, Rebeca. Simplesmente isso, Rebeca. Eu falei, Senhor, Rebeca, você vai contar sobre Rebeca. Fátima Pedro, a paz de Deus. E, irmãos, quando o Senhor fala assim, verdadeiramente tem vidas que precisam ouvir a direção que o Senhor vai dar dentro dessa palavra. Tá bom, irmãos? Nós vamos orar. Precisa de porta de emprego, tá precisando de causa. Irmãos, apresenta. Começa a apresentar em espírito desde agora. O Senhor é fiel, irmãos. Ele está no nosso meio. Ele está no meio de quando 1 ou 2 ou 3 está ali falando em nome dele. Ele se faz presente. Onde ele está, há poder. A graça do Senhor tomou lugar. E a graça de Deus é um poder tão, irmãos, imenso, que não tem nada que fique de pé na presença do nosso Deus. Então, Sebastiana, Pai de Deus, creia somente, coloque em espírito desde já, vá orando, intercedendo pelos irmãos também, mas intercedendo pela tua causa. Assunção, a paz de Deus, nós vamos orar juntos agora, depois vamos orar novamente no final, e dentro dessa palavra eu creio que tem resposta de oração e de clamor de vidas aqui. Alda Nunes, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma semana aqui, Pai, mais um tempo, mais uma madrugada que o Senhor nos dá a oportunidade de buscar a Tua face enquanto ainda é preciso. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos mantido de pé. O Senhor tem mesmo em meio às tempestades e às reviravoltas na vida de muitas vidas, o Senhor tem dado direcionamento. No tempo e na hora que o Senhor determinou, tudo vai acontecer. Que em nome de Jesus a fé seja multiplicada no teu povo. Fé essa que tem que entender que é a certeza daquilo que não está vendo e a convicção daquilo que orou, que pediu, que vai acontecer. Meu Deus e meu Pai, tudo vem de Ti, tudo é para Ti. E tudo acontece da Tua forma. Que nós venhamos entender e esperar em Ti, que a confiança nossa seja totalmente no Senhor. Parar, meu Deus, tira de nós a nossa própria vontade, esse jeitinho que a gente gosta de dar uma ajudinha no trabalhar do Senhor. O Senhor não precisa da nossa ajuda. O Senhor só quer que nós confiamos e esperamos no Senhor, porque é na fé, é pela fé que nós recebemos de Ti a vitória.
Meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo final de semana que houve ontem, o Dia das Mães, né, Pai? Que em nome de Jesus eu creio que o Senhor acolheu todas as famílias que não tiveram os seus ao lado, ou a mãe, ou o filho para comemorar. Mas o Senhor é um Deus que abraça, um Deus de consolo. Muito obrigado também por abraçar minha sogra, minha mãe, a nossa vida aqui, meu esposo. Em nome de Jesus, num tempo onde muitos estavam festejando e a gente estava ali com a saudade. Mas o Senhor é Deus, lá a força que o Senhor deu para Sara, para o irmão Abel, primeiro dia das mães da Sara sem a mãe dela, o irmão Abel sem sua esposa. Meu Deus e meu Pai, obrigado por levar lá também um consolo a eles, assim como muitos, Pai, tanto de pessoas que verdadeiramente partiram, ou como pessoas que estão vivas, mas por algum motivo estão longe umas das outras. Mas o Senhor consolou essas mães, consolou esses filhos, onde em nome de Jesus a mão do Senhor operou. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado pelos teus anjos intercessores que já estão aqui no nosso meio, Pai, intercedendo por essa live, para não deixar o inimigo vir trazer nenhuma distração, nada que venha atrapalhar a tua palavra. Obrigado, Pai, porque a partir de agora eu diminuo para que o Senhor cresça, que a tua vontade aqui seja entregue, nem a mais e nem a menos, mas do jeito que o Senhor assim revelou. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Obrigado por nos guardar e nos livrar. E obrigado pelas 2 semanas que já passaram. E obrigado pela essa 3ª semana que está se iniciando. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia. A paz de Deus. Gênesis, capítulo 24, do versículo 1 ao 27, diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao mais antigo do servo da sua casa, que governava tudo o que ele possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás uma esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu Abraão: Cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor dos céus, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, e ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o teu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá o meu filho. Com isso, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, levando consigo de todos os bens dele. Levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saíam para tirar água, e disse consigo: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu servo Abraão. Eis que estou aqui ao pé da fonte desta água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser: Inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: Bebe, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o meu servo Isaque, para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para comigo e com meu senhor. Considerava ele nem terminava de orar ao Senhor, quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Mical, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse:
Dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, abaixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela ainda de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Testando, a paz do Senhor seja bem-vindo. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um alpendre, um pendente de ouro, de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para a mão dela, do peso de 10 siclos de ouro. E lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a minha comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milcá, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentando, disse: Temos palha, muito pasto e lugar para passar a sua noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, glória, 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 glória damos ao Senhor. Obrigado mais uma vez, Pai, pela tua palavra que foi profetizada aqui e a partir de agora vai ser compartilhada para a honra e glória do teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, aduba o coração, Pai, do teu povo, daqueles que precisam ouvir a tua palavra, que precisam ouvir daquilo que o Senhor quer direcionar. Obrigado, meu Deus, por mais um ensinamento precioso da tua parte. Que essa semente caia no nosso coração, num coração adubado e preparado por ti, para que essa semente cresça e dê frutos, frutos permanentes para o Senhor, não só para a gente, mas também para todo aquele que o Senhor colocar em nosso caminho, porque tudo o que o Senhor nos entrega é para transbordar. Nunca é para nós só, é sempre para um bem maior. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, por mais uma palavra, por mais uma resposta de oração e de clamor do teu povo. Obrigado, meu Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, meus irmãos, amém, glória a Deus. Rebeca, filha de irmão de Abraão. Abraão, quando ele vê que ele já tinha tudo, ele precisava encontrar uma esposa para o seu filho. Ele chama um servo de confiança que cuidava de tudo o que ele tinha e fez ele jurar. Fez ele fazer uma aliança com ele. Olha, você vai buscar uma filha, uma mulher para o meu filho, mas não das filhas dessa terra onde estamos. Você vai lá onde eu nasci, vai lá e vai buscar uma filha, uma mulher para o meu filho. Gabriel Ribeiro, a paz de Deus, seja bem-vindo. Mas aí ele pega e fala, ele fica ouvindo, ele fala: porque assim o Senhor me prometeu e me mandou como direção, que eu não pegasse ninguém dessa cidade, mas sim fosse buscar na casa de meu pai. Mas meu filho não vai contigo, você vai só. E o servo, irmãos, vendo que aquele pedido do Senhor dele era tão grande, talvez para ele fosse um pouco fosse pesado escolher uma mulher para o filho do patrão dele, do senhor dele. Era vamos dizer assim, uma coisa muito importante e que para ele, eu acho que ele ficou no coração pesado. Como que eu vou saber? Como que eu vou saber quem é? Como eu vou escolher? E ele começa, irmãos, vendo pelo testemunho de Abraão, ele acorda cedo, pega os animais e vai. E o Senhor, eu acredito, Adalberto Alves, a paz de Deus, já lhe estava dando uma direção aonde ele ia encontrar. E ele sabia que muitas das mulheres naquela época sempre acordavam de manhã, ia pegar água para levar para suas casas. Então ele se parou ali, ficou parado ali. E ali mesmo ele levanta um clamor ao Senhor. Ele fala: olha, Senhor do meu Senhor, se assim o Senhor achar de benevolência a mim,
que a moça que for para o filho do meu senhor, faça dessa forma. E ele dá especificadamente como a menina tinha que agir para ele saber quem era a moça que ele tinha que tomar levar para ser esposa de Isaac. E ali ele determina, ele olha e fala, olha, Senhor, que seja dessa forma. A moça que chegar aqui, que eu pedir água e ela dizer, bebe, e além de me dar água, dê água para todos os meus camelos, essa será escolhida pelo Senhor. Vânia dos Santos, a paz de Deus. Antes mesmo dele terminar a oração, vem Rebeca, com um cântaro nas costas, e vem e chega ali, e ele vai de encontro a ela. E ele vai pensando que o Senhor, o Deus do meu Senhor, tenha me ouvido. E ele fala, olha, dai-me de beber do teu cântaro. Ela respondeu assim, irmão, sem delongas, sim, eu vou dar sim. E ela começa a dar e fala, olha, e além, depois que eu der ao Senhor, eu vou dar água para todos os seus camelos. Irmãos, você vê que tudo o que é feito em oração, tudo que você pede em oração especificadamente. Tem muita gente, irmãos, que pede as coisas assim, mas não pede uma coisa específica da parte de Deus. E o que o Senhor foi falando comigo, irmãos e irmãs, que muitas pessoas têm esse medo de pedir, como esse servo de Abraão fez. Irmã Prisciela, a paz de Deus, seja bem-vinda. Ele pediu especificadamente, ele falou, olha, Senhor, o Senhor do meu Senhor, a moça que me der água de beber e der água aos meus camelos, essa é a escolhida pelo Senhor para ser a mulher do filho do meu Senhor, de Isaac. E aí, quando ela chega, ele não sabe quem ela é, ele simplesmente faz o que ele tinha falado em oração, do que ele clamou a Deus. Ele fala, olha, dá-me de beber do teu cântaro, e ela simplesmente fala, bebe. E quando ele está bebendo, ele fala, olha, depois que o senhor terminar, eu vou dar água para todos os seus camelos. Ela vai de novo. Irmãos, desce ali, porque quem tirou água no poço sabe, não é uma coisa assim, sabe? Para quem é acostumado, sim, mas tem um trabalhar para fazer. Ela vai lá, tira a água de novo e dá a todos os camelos do servo para o servo de Abraão. Depois ele pega, ele só fica observando em silêncio, porque ele tinha que ser da maneira que ele pediu. Não tinha que ser mais ou menos. Tipo assim, ela só dá água para 2 camelos ou só dá para um só. Ela deu para todos, justamente do jeitinho que ele havia orado e pedido a Deus. Quantas das vezes você tem orado e às vezes você ora e fala, pai, eu quero isso. Mas não especifica, irmãos, faça uma aliança com Deus, fale, peça para Deus um sinal específico daquilo que você quer, e você pode ter certeza, meu irmão Vicente, a paz de Deus, que você vai receber dele. Aquele servo de Abraão, ele simplesmente recorre a quem? Ao Deus do Senhor dele. Porque ele sabia que aquilo que ele tinha que fazer era muito importante, tinha um peso muito grande dele, de repente levar a mulher errada. Porque lá na terra onde Abraão manda ele buscar, podia ter filhas de outras tribos. Mas ele precisava que fosse conforme a visão daquilo que Deus tinha falado para Abraão. Tinha que ser uma mulher da parentela dele. Não podia ser uma mulher de uma tribo estranha. Não tinha mulheres bonitas para Isaac, ali onde Abraão estava, sim, mas era cananeias, e não podia ser, porque Deus havia especificado dessa forma. Ari, divulgações, a paz de Deus seja bem-vinda. Então, irmãos, ele faz com que o servo dele jure, prometa, faça uma aliança, olha, não vá buscar lá. Mas ele só fala isso. E o servo, eu vendo o peso da responsabilidade daquilo que ele tem que fazer, ele vai buscar a quem? Ao Deus do Senhor dele. Não, olha, Deus do meu Senhor, ouve o que eu estou pedindo. Que essa moça que foi preparada por ti para Isaac, filho do meu Senhor, faça dessa forma quando chegar aqui, desse jeitinho. E ele foi e falou, específico. Ele nem tinha acabado de levantar o clamor ao Deus de Abraão, vinha vindo uma moça linda e formosa, era Rebeca, filha do irmão de Abraão. E ele nem sabia. Mas do jeitinho que ele falou, que a moça tinha que fazer, assim aconteceu. E ali ele teve a certeza que aquela era a mulher que Deus havia escolhido para Isaac, filho de Abraão.
Depois ele pergunta, ele fala, será que é onde você mora? Onde você está, ali onde está o seu pai, tem um lugar para minha comitiva, para mim passar a noite? Ela pega e fala, não só como tem sim, tem muita palha, tem muito pasto, para que o senhor se acolha e passe a noite. Aí ele fala assim, escuta, mas quem é você? Quem é? E ela começa a falar, e ali quando fala Naor, ele sabe que é o pai de Abraão. E ali ele já sabe, ele começa a agradecer, ele simplesmente glorifica e agradece ao Senhor, porque verdadeiramente o Deus de Abraão, o Senhor dele, tinha ouvido a oração dele. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está dizendo aqui para você, quando você for orar, que aqui, irmãos, tem gente pedindo algo para Deus e ainda não ouve resposta. Por quê? Porque só pede, tem que pedir específico. O Senhor está falando, peça especificadamente, que eu lhe direi se é ou se não é. Manuela, a paz do Senhor. Luana, a paz de Deus. Mas meu irmão e minha irmã, há uma salvaguarda aqui. Obedeça e compreenda a resposta que Deus dará. Às vezes a resposta não é a que você quer, talvez não aconteça, às vezes aquela pessoa ou algo que você quer daquele jeito, se Deus não mostrar do jeito que você entrar em aliança com Deus pedindo que haja um sinal dessa forma, não fique pisando o pé e continue querendo aquilo que Deus às vezes já recusou. Aceite aquilo que Deus vai lhe mostrar e dizer com toda certeza, através de um sinal, que é isso que tem que ser feito. Ariane, a paz de Deus. Deus abençoe, irmã Priscila. O servo de Abraão, irmãos, ele ouviu e ficou observando. Nada podia ser, não podia ser pela metade, tinha que ser do jeitinho que ele falou com Deus. E ela fez exatamente do jeito que ele tinha clamado ao Senhor. Ela deu água para ele de beber, não falou, não ficou, não, eu estou cansada, esse daqui eu tenho que levar para casa, depois eu volto para lhe trazer. Não, ela simplesmente falou, não, bebe. Ele ainda não tinha acabado de beber, ela falou, olha, quando o senhor terminar, eu vou lá e vou buscar mais água, eu vou dar de beber a todos os seus camelos, assim como ele falou com Deus. Então, meu irmão, quando você colocar ali e falar com Deus, olha, Pai, eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor, você quer uma resposta de um caminho que você tem que ir. Você fala assim, olha, Senhor, eu preciso ir a tal lugar. Eu vou pela esquerda ou pela direita? Olha, Pai, se for para mim pela esquerda, o que há na hora que eu entrar nessa rua que divide para dois lados, que se for para a direita, haja um cachorro ali. Um cachorro que quando eu passar, lamba meus pés. Ou então, olha, se for para a esquerda, que haja uma árvore, de uma fruta, de maçã. Aí eu saberei que eu tenho que ir pelo caminho da esquerda. E meu irmão, minha irmã, quando você chegar ali, preste atenção. Se Deus mostrar para você o cachorro, que o cachorro vinha ter um encontro e lamber os teus pés, vá pela direita. Se for você chegar ali e do lado esquerdo tiver uma árvore, onde as maçãs, irmãos, mas não é falado não. É aqui, ó. Você ora e faz pede para Deus esse sinal, não mexa sua boca, não dê, só para você e Deus saber, porque Deus é o único que sabe o que você está falando aqui. Então você ali faz essa aliança com Deus e fala, ó Pai, que seja dessa forma. Eu tenho um código com Deus, irmãos, de toda palavra, quando é Ele que está falando, eu sei que é Ele que está falando, porque eu fiz um acordo com Ele, uma aliança com Ele, que tem uma palavra específica, que toda palavra que o Senhor me dá, sempre tem essa palavra, e eu sei que é dEle. Quando não tem, irmãos, eu fico esperando outra palavra, enquanto não tem, eu não falo. Então, irmão Miguel Soares, e meu irmão, minha irmã, então faça tenha algo só seu e Deus, para que quando você pedir as coisas, você não ficar em dúvida, ou então ficar pisando o pé naquilo que às vezes Deus já disse não, ou então deixando de ir naquele lugar, ou fazendo aquilo que Deus já mandou você fazer. Anime-se, a paz de Deus. O servo de Abraão, meu irmão, minha irmã, recebeu ali uma tarefa muito pesada, porque se ele não fizesse dessa forma, se ele não tivesse buscado ao Deus de Abraão, se ele não tivesse feito esse acordo com o Senhor,
Talvez ele poderia errar. Eveline, a paz de Deus seja bem-vindo. Veja o peso da responsabilidade que aquele servo de Abraão tinha. Porque se ele pega uma mulher, vamos supor, uma cananeia que estivesse lá, e ele não soubesse que era e levasse para Isaac, aquilo que Deus tinha falado para Abraão, Abraão já ia ser ali cobrado de Deus, porque Deus tinha mandado ele fazer de uma forma. Tinha que ser mulher tirada da parentela dele, da terra de onde ele veio. Então, meu irmão Cláudia Rodrigues, a paz de Deus, minhas irmãs, o Senhor está dizendo aqui, nos ensinando algo precioso. Quando você orar, quando você precisa de algo dele, que você requer algo da paz do Senhor, meu irmão, fale com ele aqui, ó, faça uma aliança, fale, olha, Senhor, eu quero. Lembra de Gideão? Olha, se molhar o algodão, tal, vou saber que é o Senhor. Aí depois no outro dia ele fala, não, mas agora deixa seco o algodão e só molha a terra ao lado. Você lembra do sinal, daquilo que ele queria de Deus, para saber que era Deus que ia direcionar ele para vencer, para libertar o povo dele, dos medianitas? Assim, irmãos, Rebeca, foi a mesma coisa, foi com Rebeca. O Senhor, o servo de Abraão, pediu um sinal a Deus, que fosse daquela forma, mas não foi Deus que falou para ele, foi ele que pediu, ele especificou, ele falou, olha, eu quero, se for uma mulher que é escolhida pelo Senhor, tem que fazer isso, isso e isso. E logo a primeira, chega e faz, não titubia, não põe empecilho, não fala, olha, não, mas eu vim buscar água para o meu pai, eu tenho que ir lá levar, depois eu trago. Não, ele falou, não, quando eu pedir para beber do cântaro dela, ela vai dizer, bebe. E ainda, além de mandar eu beber, ela vai se prontificar, dar água para os meus animais. E foi o que Rebeca fez. Ele falou, olha, dá de me beber do teu cântaro, um estranho. Ela podia ter se negado, ela podia ter ficado com medo, mas aquilo, irmãos, quando a gente busca em oração, crendo, Deus assim faz, e tudo aquilo que o Senhor escreve para a nossa vida, como o Senhor tinha escrito para Abraão, como tinha escrito para Isaac, não haveria quem pudesse impedir o trabalhar de Deus, ia acontecer. E o servo de Abraão era um homem que temia o Deus de Abraão, porque ele recorre a quem? Ao Deus do Senhor dele. Ele fala, olha, se eu errar aqui, olha o peso que eu vou colocar nas costas do meu Senhor. Eu preciso, esse Deus, o Senhor, ó Deus, ouve a minha oração, que seja dessa forma. E ali ele especifica. Então ela não fez diferente. E se tivesse entrado uma outra moça que chegasse e falasse assim, não, eu vou lá buscar, depois eu dou de beber, ele já ia saber que não era a pessoa certa para casar com Isaac. Rebeca era filha do irmão de Abraão. Depois foi mãe de Jacó, de Esaú, que todo mundo conhece a história, mas não é isso que a gente vai falar. O que o Senhor queria deixar específico para você, para mim, para nós, que aquilo que você precisa, aquilo que você quer de Deus, entre na presença dele, peça a ele um sinal específico, para que ele lhe dê a resposta. E dependendo daquilo que ele responda, meu irmão, minha irmã, obedeça. Não fique querendo as coisas do seu jeito. Faça do jeito que Deus determinar. Você pede um sinal, Deus lhe dá. Se ele está, vamos supor que esse sinal que você pediu seja um não, obedeça o não do Senhor. E se for um sim, faça como o Senhor determinou. E aquilo que você colocou ali em oração tem que acontecer daquele jeitinho, irmãos, não pegue pela metade. Tem gente aí, irmãos, que ora e fala assim, mas eu quero que o profeta fale isso. Só que às vezes o profeta fala metade daquilo, não fala tudo, ele já acha que aquela é a resposta. E não é, irmãos, a gente tem que ter um relacionamento bem alinhado com Deus, pedir para ele sinais sim, porque ele dá, para que a gente depois não fique duvidando, mas será que era para mim? Será que eu tinha que fazer desse jeito? Mas eu falei que era assim, mas só foi metade. Mas deve ser. É assim, irmãos, quando a gente é guiado pelo nosso coração, pela nossa vontade. Mas quando a gente é guiado pelo Espírito e é guiado, deixa-se ser guiado pelo Senhor, Deus, a paz de Deus, a gente quer as coisas nos detalhes. A resposta tem que vir nos detalhes. Às vezes tem gente que ora e fala assim, Senhor, me deu um sonho que eu preciso de uma resposta. Só que tenho que sonhar com uma ponte. Só que aí no teu sonho é uma escada que atravessa uma ponte.
Aí você fala, não, mas foi Deus que falou, porque a ponte estava lá. Não, mas você falou uma ponte, você não falou que tinha que subir uma escada para chegar até a ponte. Tá entendendo, irmãos? Então ali já é um detalhe que não é o como você pediu. Você pediu uma ponte. Quando você fala de um jeito, Deus, ele cumpre do jeito que você falou. Ele não vai causar um embaraço, algo para te fazer duvidar que talvez seja ou não seja. Ou algo diferente daquilo que você orou. Então, meu irmão, não tenha medo. A gente tem que ser dessa forma. Sabe, tem gente que as coisas não estão dando certo, aí fala, será que eu fiz alguma coisa? Mas não pede para Deus, olha, Pai, me dê um sonho, se eu estou fazendo algo de errado, que seja dessa forma aqui, se o meu passo que eu estou pensando, se eu fiz dessa forma errada, que seja desse jeito o sonho. E espere, irmãos, espera que o Senhor lhe dará a resposta. Não vá pegando o sonho de qualquer maneira. E quando você for falar algo específico daquilo que tem que ter no seu sonho, ou aquilo que você quer que Deus responda, meu irmão, não fale para ninguém. Não deixe a sua boca, fale aqui. Sabe, fale aqui, porque aí é uma coisa que você sabe que é só você e Deus, porque o diabo não tem poder de ler o que está aqui na tua mente. Ele só sabe das coisas com os seus movimentos, daquilo que ele fica observando do seu jeito. Então ele já conhece bem os seus trejeitos. Então não é que ele sabe as coisas que passa aqui, é que ele vê o teu movimentar. Então não fale para ninguém. Deixa aquilo entre você e Deus e espere. Você vai ver que vai ser como o servo de Abraão aqui. Vai acontecer do jeito assim que ele orou e pediu. Sem embaraço, sem percalço, para que ele venha de repente falar, olha, ela podia, igual eu falei aqui, vou repetir de novo, ela podia falar, não, olha, eu vou lá levar para o meu pai, porque eu vim buscar água para ele, mas logo eu volto. Então ele já tinha que saber, ele ia saber que não era a esposa que era para Isaac. Então assim tem que ser com o seu relacionamento, aquilo que você pede ao Senhor. Palmeiras campeão, paz de Deus, seja bem-vindo. Cabuloso, a paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, sabe, ouse, fale com teu pai. Deus, ele não é um Deus que está com o ouvido fechado para ouvir. Ele não tem prazer no meu, nem no teu, nem no sofrimento de ninguém. Ele só quer ser consultado. Ele quer que a gente confie totalmente. Cacau Superação, paz de Deus seja bem-vindo, totalmente nele. E confiar totalmente nele é como esse servo de Abraão fez. Ele confiou no Deus de Abraão e falou com ele. Ele nem tinha terminado ainda a oração e lá vem Rebeca, com o cântaro nas costas, pega a água, ele fala, é agora. Aí ele foi, olha, dá-me de beber. Ela fala, bebe. E ela pega, e antes mesmo dele terminar de beber, ele fala, e olha, assim que o senhor terminar, eu vou dar água para todos os seus camelos. E assim ela faz, ele fica de longe observando para ver se ele só ia dar para um. Se ele desse só para um, não era ela. Só porque ela falou bebe e deu para um, não era, porque ele falou que era para dar para os camelos deles, os animais deles todos. Terezinha, paz de Deus, paz do Senhor, Gi, a paz de Deus. E ele ficou observando em silêncio. Ela foi, deu para um camelo, depois ela foi, deu para outro, depois ela deu para outro, ela deu para todos. Quando ela terminou de dar para todos, aí ele falou, verdadeiramente é essa. O Senhor do meu Senhor viu bondade no meu caminho, ele viu honestidade. Aí ele vai até ele fala, olha, será que é onde você, o teu pai, tem um cantinho ali para que eu passe a noite? Um estranho, irmãos. Ela não perguntou em nenhum momento quem era ele. Ela pega e fala, olha, tem sim, não só como tem muita palha, mas tem um espaço para o senhor passar a noite. Aí ele pega e fala, olha, só mesmo o Deus dos deuses, e ali ele ajoelha e glorifica ao Senhor, porque verdadeiramente o Senhor foi bom para com Abraão, com Isaac e para com ele, que não deixou com que ele errasse. Aquela moça era filha do irmão de Abraão, e verdadeiramente era dentro da parentela, como o Abraão tinha falado para ele que tinha que ser, porque Deus assim tinha falado. Então, meu irmão, ele só agradeceu, e assim tem que ser a gente. Ali ele falou, ele parou de perto daquele poço e começou a conversar com Deus.
e ali pedindo um sinal, que quem fosse a escolhida, que Deus mostrasse daquela forma, e assim aconteceu. Tem que ser assim com você. Nós vamos orar daqui a pouco. Vamos clamar esse Deus que responde, meu irmão, minha irmã. Você quer a resposta verdadeira de Deus naquilo que você está pedindo? É no seu relacionamento, é para a sua saúde, é para a sua vida e família, é para uma porta de emprego, é sua vida espiritual. Meu irmão, não tenha medo. Fale especificamente com Deus, não fale para ninguém. Patrícia B. Marques, a paz de Deus. Fale com Deus aqui. Pai, olha, eu peço ao Senhor isso aqui, ó, que o Senhor me dê, que isso que eu estou querendo como resposta. Se for um sim, tem que ser dessa forma. Se é um sonho, se é alguém como foi ele, que ele pediu que a moça que viesse e desse de beber. Irmãos, fale. Eu dei o exemplo aqui de uma rua de duas mãos, da esquerda e da direita, mas você não sabe para onde vai. Dê específico, olha, eu quero ir para a direita. Se é para a direita, pai, que eu tenho que ir, coloca ali um cachorrinho que venha ao meu encontro e lamba meus pés. Que é uma coisa que não acontece, meu filho. Não é todo cachorro que se aproxima de uma pessoa e vai ali se acolher na pessoa. Peça coisa que você sabe que é difícil, mas que para Deus é possível. Ah, você mora numa cidade onde não tem pé de maçã em lugar nenhum. Aí você fala, olha, pai, se for para mim para a esquerda, então coloca um pé dessa fruta aqui específico, que aqui na minha cidade não tem. Não tem, nunca teve. Então tem que ser dessa. Aí eu vou saber que é para mim ir para a esquerda. Mas cumpre, irmãos, do jeitinho que você falou. Ah, irmão, às vezes eu esqueço. Então anote a oração que você faz com Deus, para que você realmente faça conforme o que você orou, se Deus assim responder do jeito que você pediu. Não duvide, porque Deus, Ele cumpre, Ele responde. O servo de Abraão foi agraciado, irmãos, porque ele buscou, sim, porque ele sabia da responsabilidade que ele estava tendo, que ele teria. E se ele pegasse uma esposa de uma tribo inimiga, de algum lugar que não fosse da parentela de Abraão, ia causar um peso muito grande em Abraão, porque Deus ia cobrar de Abraão, falar, mas eu não falei para você que era para você buscar uma mulher dentro da tua, lá da cidade onde você saiu, do meio do teu pai, lá da tua parentela? Então ele sabia da responsabilidade daquele rapaz, daquele senhor. E ele chegou lá e falou com quem? Ele não ficou lá só esperando, falando, olha, para que lado que eu vou agora? Não, qualquer uma que chegar aqui e for bonita, essa eu vou levar para Isaac. Não, ele foi conversar com Deus de Abraão, clamar a ele, e começou ali a colocar um direcionamento, que se fosse feito daquela forma, ele saberia que era a esposa que o Senhor, o Deus de Abraão, tinha escolhido para Isaac. O Senhor está falando contigo, está falando conosco, é ensinamento, irmãos. Isso é confiar totalmente no Senhor. A gente vem aí há mais de uma semana falando, e eu repetindo aqui, irmãos, não é à toa, não é porque eu não tenho o que dizer. Eu estou falando que Deus tem chamado e tem chamado a nossa atenção de 2 semanas, mais ou menos umas 2 semanas para cá. Precisamos confiar totalmente no Senhor. Porque se não for dessa forma, irmãos, as coisas não acontecem. Depois não adianta culpar Deus das coisas. Essa palavra é linda, uma palavra de ensinamento, uma palavra de quando você está numa situação que você não sabe o que fazer, que você não sabe o que você mais pode fazer, recorra a Deus e peça a Ele um sinal específico. Newton, a paz de Deus, para que você entenda o que Ele quer que verdadeiramente você faça. O que é que você tem que fazer, do jeito que você tem que fazer. Meu irmão, confie no Senhor. Minhas irmãs, confie no Senhor. Saiba que Deus é Deus e Ele é poderoso para fazer muito mais. Mas se a gente fizer da maneira correta, se a gente estiver confiando nele totalmente, Sueli, a paz de Deus seja bem-vinda. A gente precisa, irmãos, confiar. Parar de ficar confiando em tudo e mais um pouco que é colocado na tua frente. Não é tudo, irmãos, que a gente pega. Não é tudo. Porque a gente tem que entender que não é a nossa vontade que tem que imperar, é a vontade de Deus. E às vezes, irmãos, a gente vê muita gente, irmãos, buscando ali, aqui e acolá, vou repetir novamente. Sabe por quê? Porque quer ouvir o que quer.
Quando alguém vem e fala o que tem que ser falado, a pessoa, mas não é isso que eu quero, aí vai para o outro, porque quer ouvir o que quer, não o que Deus está mandando dizer. A gente está vendo muita gente assim, aí depois, irmãos, não acontece, aí a culpa é de quem pregou, a culpa é da igreja, a culpa é de Deus, a culpa é de tudo, menos da pessoa que não quis ouvir quando Deus falou não, ou quando Deus falou vai, ou quando Deus falou fica, ou quando Deus falou espere. Ou quando Deus falou, ore mais, Aldo, a paz do Senhor, Lulu, a paz de Deus. Busque mais. Porque o que eu tenho visto aí, irmãos, muita gente também, casado, qualquer briguinha já quer largar. Não paga um preço de oração. Não foi Deus que uniu vocês? Então por que a primeira coisa é separar? Não, olha, pai, estou orando, foi um casamento onde eu busquei do Senhor. Foi o Senhor que me deu. Então restaure. Se precisa me restaurar. Se tem algo em mim que está impedindo, me restaura. Mas restaura ele também. Mas o nosso casamento foi o Senhor que uniu. Quem o Senhor une, ninguém pode separar. Nem eu. Irmãos, as pessoas estão assim. Ai, oro por um bom encontro. Ah, apareceu o primeiro varão na frente. Pronto, é esse, é esse, é esse, é esse, é esse. E começa uma briga. A pessoa é ciumenta. A pessoa não tem a mesma fé que a tua. Aí fica ali e a pessoa fica, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Meu irmão, minha irmã, ouça Deus falar. Deus não vai lhe dar nada que venha te tirar mais da presença dele. Eu vim trazer prova para a tua vida. Eu tenho visto muitas meninas, irmãos, fazendo isso. Não espera nem Deus responder, já está lá. E depois, quando está casada lá, sofrendo, aí fala, mas Deus, olha aí o que o Senhor me deu. Mas foi você que não esperou, eu não pedi específico. Meu irmão tem que orar, tem que esperar a resposta de Deus. Irmã, mas eu já estou namorando aí há 1 ano. Esse aqui, não espere. Se tiver que ser 2 anos, 3 anos para Deus moldar a pessoa do jeito que tem que ser para estar do teu lado, quer seja homem ou mulher, quer seja uma varoa querendo um varão, quer seja um varão querendo uma varoa, tem que esperar. Só plantas a paz de Deus. Nós não podemos, irmão, sair fazendo o que a gente tem visto de coisa dentro do povo de Deus, essas meninas. Sabe, meninas, rapazes sofrendo, irmãos, só por Jesus. Estou falando aqui dos mais novos, tá? Mas tem gente também que de mais idade também que estão ali buscando e depois começa a sofrer. Não, meu irmão, Deus não quer o sofrimento de ninguém. Ele quer que você consulte ele, especifique a ele como será o sinal que ele tem que lhe dar para você entender que é esse ou não. E você espera. Irmão, mas eu orei semana passada, até agora nada. Mas era assim, olha, mas hoje me trouxe uma flor. É ele mesmo. Estava decidida que não era. Porque trouxe uma flor, nossa. Mas foi isso que você pediu para Deus? Como sinal ou você não pediu? Pode ser engano. Meu irmão, minha irmã, ouça o que Deus está falando aqui. Quando você quiser algo da parte de Deus, quando você quiser algo que precisa ser feito, coisas que você não tem como resolver, busque a Deus, mas fale com Ele especificadamente. Peça a Ele um sinal e Ele lhe dará para você ter certeza, para depois você não duvidar que é Ele que está falando. As coisas de Deus não tem embaraço, não tem meio termo, não tem metade agora e metade depois. É tudo perfeito. E Rebeca foi aquela que o Senhor escolheu para Isaac. E o servo de Abraão seguiu vendo o testemunho de Abraão. Porque se ele não tivesse visto e não confiasse no Deus que Abraão confiava, ele não teria chegado perto daquele poço e orado a Deus, buscado ao Senhor. Para que ele não viesse ser irresponsável, mas sim que ele fosse responsável, porque a responsabilidade que estava sobre ele era muito grande. Michele, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Gênesis capítulo 24, do versículo 1 ao 27, é o que o Senhor está nos ensinando nessa madrugada. Fale com Deus, faça isso. Eu estou dizendo já de mim, tá, irmãos? Eu tenho uma palavra. Nem meu esposo sabe. Ninguém sabe. Eu sei quando Deus está falando. Quando é Ele mesmo que está dizendo.
Porque eu pedi isso a ele. Pedi aqui. Só eu e ele sabe. Então, meu irmão, minha irmã, confie totalmente no Senhor. Porque se você confiar, Ele fará conforme assim você pedir. Especificadamente. Agora, se for uma coisa que vai lhe prejudicar, Ele vai lhe responder também, mas não do jeito que você concordou. Aí você vai saber, não, mas eu pedi assim, mas veio assim. Então não é para ser. Não é desse jeito. Não é por esse caminho. Não é para você ir para lá, é para você ficar. Não é para você ficar, é para você marchar. Não é para você falar, é para você silenciar. Não é para você falar. Irmãos, cada um está vivenciando algo. Decisões que precisam ser tomadas. Coisas que você tem tentado e fala, olha, eu já fiz de tudo, mas nada, meu Deus, eu tenho conseguido. Me dê um direcionamento, se é para mim fazer desse jeito. Então me dê um sinal assim, assim, assim. E você verá que Deus dará. E se Ele não dá, irmãos, naquela hora, espere. E nunca pegue pela metade aquilo que você falou. Se você pediu uma garrafa com tampa, e a garrafa chegou para você sem tampa, então não é aquilo que você concordou com Deus. Precisava chegar a garrafa com tampa. Se for a garrafa sem tampa, e a garrafa chegou nas tuas mãos sem tampa, essa é a resposta de Deus. Então é para você fazer o que você está no coração para fazer. Mas se a garrafa chegar tampada e você pediu ela sem tampa, não é para você fazer o que você quer fazer, porque Deus não deu a resposta conforme você concordou com Ele. Você pediu uma garrafa sem tampa e chegou nas tuas mãos uma garrafa com tampa. Então não é desse jeito. Aí depois você vai orar, mas meu Senhor, eu pedi ao Senhor que se fosse para mim fazer do jeito que eu falei, tinha que chegar uma garrafa sem tampa na minha mão. Chegou com tampa, então não é para mim fazer desse jeito. Qual é o jeito que o Senhor quer? Aí você entra em outro acordo com Deus ali, outro sinal você pede ao Senhor, para que Ele dê a direção certa. Então, meu Senhor, é desse jeito aqui. Aí você faz outra concordância. Olha, Pai, que chegue na minha mão uma garrafa vazia. Eu vou em tal lugar. Mas se for para mim fazer do jeito que o Senhor colocou em meu coração, a garrafa tem que chegar vazia na minha mão. Se de repente você chegou lá, a garrafa chegou cheia e tampada, é porque não é para você fazer. Tá entendendo, irmãos? Espero que Deus fale mais ao coração de vocês, tá? É um mistério de Deus com pessoas específicas. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o jeito que você tem orado. Irmãos, quando é coisa importante, coisa mesmo que eu preciso, uma decisão para já, eu peço algo específico para a parte de Deus. Eu só faço se assim Deus fizer. Quantas das vezes, irmãos, eu tinha coisas marcadas. O Senhor amarrou meu coração e eu falei, Pai, não é para mim ir? Então que aconteça isso aqui, que chova. No outro dia, irmãos, não tinha previsão de chuva nenhuma, caiu um temporal. Eu fui? Não. Pai, olha, eu preciso resolver isso. Mas se não for para me resolver agora, irmãos, já cheguei que amanhã então eu acorde com alguma dor, alguma coisa para mim não ir. Porque senão o Senhor sabe que eu vou. Quantas das vezes, irmão, acordava que não conseguia com febre, com dor de garganta. Mas passava da hora que era para mim, eu ficava boa. Era para mim não ir. E quando é para ir, Senhor, que tudo dê certo. Que eu acorde na hora certa, que eu não chegue atrasado, que as coisas... Irmão, e tudo dá certo. Isso é ser direcionado. Ana Paula, paz de Deus, seja bem-vinda. Isso é você confiar totalmente no Senhor. Tamires, a paz de Deus. Pare de querer fazer só a sua vontade. Comece a fazer a vontade de Deus. Comece a esperar a resposta de Deus conforme aquilo que você pediu. Sempre peça um sinal específico. Quer seja em sonho, quer seja alguém que fale, olha, pai, eu vou chegar em tal lugar que a pessoa fale a palavra tal. Mas palavra, irmãos, não que todo mundo fala, uma coisa que ninguém poderia falar. Tem que ser uma coisa que para você ter certeza que foi Deus.
Como eu falei aqui da fruta. Se você mora numa cidade, você quer uma resposta de Deus, olha, Pai, que no caminho eu vejo uma árvore da fruta tal, porque aqui na minha cidade não dá, não tem lugar nenhum que esteja. Vamos supor maçã. Aí você vai, chegou no meio do caminho, Deus colocou na tua frente uma árvore de maçã que na sua cidade jamais poderia ter, irmão, é resposta de Deus. Está entendendo uma coisa que seria impossível? O que o servo de Abraão pede para Deus é uma coisa impossível, porque ele era um cara estranho, numa cidade estranha, ninguém nunca tinha visto ele ali. Vamos dizer, ele chegou ali e simplesmente pede água para uma moça, não era para ela ficar assustada? Ou ela, não, deixa eu ir lá voltar para casa, eu vou trazer algum servo do meu pai, porque eu não sei quem é esse homem. Não, ela simplesmente fala, bebe, do jeitinho que ele orou, do jeitinho que ele pediu. E não só deu água para ele, como para todos os camelos. Quando ela fala que vai dar água para os animais dele, ele fica em silêncio observando. A própria palavra diz, ele ficou observando por quê? Porque tinha que se cumprir do jeitinho que ele tinha falado. Ela vai dar para um, ele fica olhando. Ela dá para o outro, para o outro, para o outro. Quando termina todos, ela vem. Aí ele falou, oh, Senhor, muito obrigado, porque verdadeiramente o Senhor achou graça no meu caminho, na minha vida, na minha honestidade. Essa é a mulher que o Senhor quer para Isaac. Para confirmar e ainda ele, só para ter mais certeza, ele vai perguntar, olha, quem é seu pai? De onde você vem? Aí ela começa a falar, olha, meu pai é filho de Naor. Aí ele já fala, olha, Senhor, muito obrigado. Verdadeiramente o Senhor foi bondoso com Abraão, com o teu servo Isaac, comigo. Olha, da parentela, é irmão do meu Senhor. Ela é filha do irmão do meu Senhor. E ali ele vai e depois leva a Rebeca para Isaac. Isaac, quando bota os olhos em Rebeca, irmão, é uma coisa assim, ele amou muito ela. Então, meu irmão e minha irmã, confie no Senhor. Totalmente. Não é pela metade. É totalmente. E deixa a tua vontade de lado. E começa a pedir para Deus que você sempre tenha a vontade dele dentro de si. Que a vontade de Deus seja soberana. Que aquilo que ele quer para você seja sempre a vontade de Deus. Sempre você vai acatar. Sempre é para você, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Gente, eu acho que eu expliquei da melhor maneira. Acho que deu para entender. Gênesis capítulo 24, do versículo 1 ao 27, foi a palavra do Senhor hoje para nós, como ensinamento e para muitos como resposta. Um ensinamento de resposta para você saber como você clama ao Senhor, como você tem certeza que Deus está te dando um sim, como você tem certeza que Deus está te direcionando, com orações específicas. Missionária Márcia, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Tá, o servo de Abraão tinha uma responsabilidade muito grande, escolher uma mulher para Isaac, mas não do povo cananeu, de dentro da parentela dele. E ele vai, quando ele chega lá, ele pede ao Senhor um sinal, e assim o Senhor lhe entrega. Que assim seja na vida de vocês também. Vamos orar, irmãos? Vamos orar porque é uma palavra de ensinamento, mais uma palavra de resposta de Deus. Se a gente, irmãos, não tiver isso, esse relacionamento profundo com Deus, a gente erra muito. Então, quando você precisar de alguma coisa, faça como o servo de Abraão. Fale aqui, ó, com Deus, fale um sinal, fale, ó, Pai, eu queria, se for da tua vontade, tem que ser desse jeitinho aqui. E espere, não fale para ninguém, não fique ali, Eliette, a paz de Deus, não fique conversando com ninguém, é uma coisa sua, uma aliança sua com Deus só. E quando você for fazer, que você precisa daquilo que você orou, tem que acontecer do jeitinho que você falou. Se você é muito assim, que às vezes eu com muita coisa para fazer e pensar, às vezes eu esqueço as coisas, eu anoto. Anote. Para você não esquecer, porque aí quando aquilo acontecer, você saber que tem que ser do jeito que você pediu. Se não for do jeito que você pediu, não é para ser feito. Tá bom? Dora, a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer esse Deus por mais um ensinamento da palavra dele. Gênesis capítulo 24, do versículo 1 ao 27, foi a palavra de hoje, tá bom? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor, Pai amado. Obrigado. Obrigado mais uma vez por a tua palavra que veio como um ensinamento, como força, como fé, de esperança para muitos aqui. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor, que os teus filhos
Recebam essa palavra como ensinamento, de como orar para algo específico, de pedir ao Senhor algo que precisa ser resolvido, decisões que precisam ser tomadas, mas sempre com a direção do Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo, porque eu creio que aquilo que o Senhor dá, o inimigo não tem poder de tomar. Aquilo que o Senhor entrega é dado e nunca retrocede, sempre vai ter que ser feito aquilo que o Senhor determinou, nunca vai voltar para o Senhor vazio. Algo que o Senhor determinou vai ter que ser cumprido na vida daquele que o Senhor determinou. Que em nome de Jesus os teus filhos sejam filhos obedientes, filhos que ouvem a tua voz, mesmo que às vezes a vontade deles seja uma, mas a vontade do Senhor seja outra, eles vão obedecer a tua vontade. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é aquele que tira do pó necessitado do monturo aflito. O Senhor é aquele que tira a pedra que pode estar impedindo que teus filhos rompam e saiam de cavernas. O Senhor é aquele que abre porta onde não tem. O Senhor é aquele que derrama água, faz brotar água de rocha. O Senhor é um Deus que nós precisamos estar com a nossa casa alicerçado na rocha que é o Senhor. Não nos deixe desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Ajude, Pai, em nome de Jesus, que nós, que somos teu povo, estejamos sempre com o olhar, sempre para o Senhor, porque é da onde sempre vem o socorro. Porque o socorro é esse monte, um monte que está sempre acima da gente, mas é sempre da onde vem o socorro, porque o Senhor é soberano, o Senhor é grandioso, glorioso e poderoso Deus. Obrigado, Pai, por ouvir o clamor do teu povo. Obrigado, meu Deus, por responder ao teu povo algo que estava ali em meio a dúvidas. Meu Deus e meu Pai, que a partir de agora eles orem como tem que ser, que eles possam pedir ao Senhor da maneira que tem que ser, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai amado, Pai bendito, eu coloco diante de Ti toda a garrafinha com água, copo com água, currículo, causa na justiça, exames médicos, Pai, vidas que estão agora com as mãos levantadas, orando e clamando ao Senhor porque precisam de algo da Tua parte. Visita as caixas d'água, as torneiras, filtros, Pai. Em nome do Senhor, que toda a água, daquele que beber, desta água que está sendo pedida ao Senhor, que seja abençoado para curar, para libertar, para transformar, assim seja em nome de Jesus. Que em nome do Senhor toda dor caia por terra, toda a situação, Pai, de aflição, de inquietamento, seja aquietado pelo Senhor. Pai, dê paz, para que eles possam ouvir a sua voz, para ser direcionado conforme a tua vontade. Meu Deus e meu Pai, obrigado, porque eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que assim está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado, obrigado por tudo, obrigado, muito obrigado. Obrigado, Pai, por cada vida que o Senhor guardou durante o final de semana. Obrigado por cada vida, nossas vidas, dentro dessa terra e até onde houver alguém, onde houver um ser vivente, que seja ali guardado e cuidado por Ti. Mais uma semana se inicia e nós agradecemos pela Tua infinita misericórdia, porque cremos que mais um gigante vai ser vencido no dia de hoje. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o Teu santo nome. Glória, glória, glória esteja dada ao Senhor. Amém, amém e amém. Amém, Tamires, amém, amém a todos. Bom dia já, né, irmãos? Bom dia, paz do Senhor. As irmãs aqui da live fica só mais um pouquinho. As irmãs aqui do grupo, da outra plataforma, onde chegar esse áudio dessa live, que seja tocado por essa palavra. Uma terça-feira abençoada para todos vocês, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, tá? A paz do Senhor, até mais tarde.